Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos, eu sou advogado, estamos aqui pelo canal Saber a Lei e hoje nós vamos tratar da vantagem que o segurado tem, no caso o segurado que recebe o benefício de auxílio-doença, de transformar ou converter a natureza desse benefício de previdenciário, que é o B31, para acidentário, que é o B91. Muitos segurados não se atentam à questão da natureza do benefício de auxílio-doença que é concedido e isso acaba acarretando um grande prejuízo. E eu vou explicar o porquê. O benefício de auxílio-doença, quando ele é concedido e ele tem a natureza acidentária, ou seja, ele tem um nexo, ele tem uma relação com o exercício da atividade profissional desse segurado, seja alguma circunstância ou incapacidade ocorrida por um acidente do trabalho, quando existe ali a emissão do CAT, seja quando se trata de uma doença ocupacional ou com causa, que é um agravamento, é quando não existe a origem da incapacidade pelo exercício da atividade, né? Ou seja, a doença ocupacional ela não se originou pelo exercício da atividade profissional, mas houve um agravamento, né? Com o desenvolver ali do dia a dia do trabalho, acabou ocorrendo um agravamento. Então isso a gente dá o nome de com causa, né? Uma causa reflexa. Então, quando isso acontece, o benefício de auxílio doença, ele é concedido no número B91, cuja natureza é acidentária. Acontece que, principalmente nos casos de acidente a caminho do trabalho e também de doença ocupacional com causa, nessas hipóteses em que não se trata de um acidente típico de trabalho, onde a empresa emite ali o CAT, o comunicado de acidente do trabalho, geralmente o INSS não reconhece a natureza acidentária desse benefício e a empresa também não emite o CAT. E por conta disso, como não existe diferença no valor final do benefício, tanto o acidentário quanto o previdenciário, se tratando de auxílio-doença, o valor é o mesmo, né? Na verdade, o que muda, e aí ganha grande relevância, são alguns elementos. Além do aspecto previdenciário, que é a questão do depósito do fundo de garantia, na verdade é um aspecto previdenciário relacionado ao aspecto trabalhista que eu já vou explicar. Mas quando o benefício é acidentário, ele gera a obrigação da empresa depositar o fundo de garantia e gera uma estabilidade temporária de 1 ano. Isso está previsto na Lei 8.213. Eu vou colocar o dispositivo legal aqui na tela. Então, a importância dessa estabilidade, evidentemente, quando o segurado se recupera dessa incapacidade, tem alta do INSS, ele retorna ao trabalho na mesma atividade ou readaptado em outra e ele tem a garantia de 1 ano ali que a empresa não pode demitir ele. Mas além dessa estabilidade que é importantíssima, reconhecer a natureza acidentária do benefício, ela repercute diretamente numa eventual ação trabalhista. Digamos que esse acidente do trabalho ocorreu por uma negligência ou por uma falha da empresa, enfim, por uma falta de manutenção ali nos maquinários ou por uma culpa ali evidenciada pela empresa. Digamos que esse trabalhador ficou com uma sequela muito severa por conta da doença ocupacional que ocorreu, ou com causa, um agravamento, por falta de ergonomia, por falta de EPI, por falta de condições ambientais adequadas ao trabalho. Quando isso acontece, existindo o vínculo ou não, e é muito importante frisar isso, estando ainda com vínculo com a empresa ou não, estando recebendo o benefício previdenciário ou não, independente da natureza, você pode ingressar com uma ação trabalhista pleiteando uma indenização por conta da redução da capacidade laboral que você ficou acometido por conta de condições inadequadas fornecidas pela empresa, em não fornecer às vezes um EPI adequado ou não fornecer nenhum, e o ambiente do trabalho também não ser adequado, a questão ergonômica e todas as outras questões constantes nas normas regulamentares de medicina e segurança do trabalho. Quando isso ocorre, o trabalhador tem direito a pleitear na Justiça do Trabalho uma indenização e quando ele tem o benefício na esfera previdenciária reconhecido como acidentário, isso serve como elemento de prova muito robusto para que essa indenização seja reconhecida pela Justiça do Trabalho. Por isso que é importante que quando você estiver submetido a alguma sequela que tenha decorrido de acidente do trabalho ou de doença ocupacional e de com causa,
e o INSS de forma inadequada conceda para você o benefício de auxílio-doença, o B31, que é o previdenciário, você tem duas possibilidades, dois caminhos, na verdade, de corrigir esse erro cometido pelo INSS. O primeiro deles é na própria agência do INSS, você pode requerer o agendamento de um pedido de revisão de benefício através do site do INSS, inss.gov.br, ou através do número da Previdência, que é 135, preencher o formulário, juntar a documentação e justificar o motivo pelo qual você deve ter o benefício convertido de previdenciário em acidentário. Para isso você deve levar a documentação, deve levar as provas aonde demonstram ali que ocorreu algum evento relacionado ao seu trabalho, portanto o benefício deveria ter sido acidentário e não previdenciário. Uma vez que o INSS não reconheça a natureza acidentária do seu benefício, negue o seu requerimento, seu recurso administrativo, a outra via é a judicial. Na esfera judicial, que é o segundo caminho, você deve juntar toda a documentação, principalmente a cópia do procedimento administrativo que foi negado pelo INSS. Isso é imprescindível, assim como a carta de concessão do benefício, que é previdenciário, seus documentos pessoais, enfim, você deve procurar um advogado da área previdenciária e o advogado que você contratar, ele vai ingressar com uma ação judicial pleiteando única e exclusivamente a conversão do benefício previdenciário em acidentário. Então você tomando essa atitude, e é esse o nosso foco desse vídeo, aqui a gente explicar por que é importante você buscar a natureza acidentária do benefício, porque além de resguardar você de uma estabilidade no emprego, resguarda você também, inclusive como meio de prova muito eficaz, quando for pleitear uma indenização por intermédio de uma ação trabalhista. Então é importante na garantia do emprego, é importante para o recebimento do fundo de garantia e é importante para você pleitear uma indenização, uma reparação por conta das sequelas que você permaneceu após o acidente ou após o desencadeamento aí de uma doença ocupacional. Então era isso que a gente tinha para tratar nesse vídeo. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, acessar o Instagram também do Saber a Lei, que é @saberalei, e acompanhar a gente nas redes sociais. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.